tem razão? Quem tem razão? Facilitar o acesso às armas é a melhor opção? Decreto do governo federal deve ajudar a diminuir a violência? Para discutir esse tema, nós contamos com a participação de Luiz Flávio Sapori, especialista em segurança pública, professor da PUC Minas, e nós temos contato também com o Coronel Tadeu, que é deputado federal pelo PSL de São Paulo. Eu agradeço muito a participação dos dois nesse nosso debate, que você pode acompanhar nas plataformas da Jovem Pan News em vídeo, no YouTube, no Facebook, pelo Twitter, pelo rádio no AM ou então no Panflix, com o aplicativo da PAN. E nós vamos lembrar, antes de mais nada, que a ministra Rosa Weber vetou parte desses decretos que já entraram em vigor, não é? Aqueles, principalmente, que permitiam uma aquisição maior e porte de armas, de uma quantidade maior e por jovens, não é? Jovens poderiam praticar tiro, poderiam ter acesso às armas. E eu gostaria de começar falando com o Luiz Flávio Sapori a respeito disso, que é especialista em segurança pública, porque sempre se coloca essa questão da segurança na liberação de armas. O senhor acha que ter armas garante uma segurança maior para os indivíduos? Não, para o cidadão não. A arma é uma ferramenta importante, uma tecnologia importante para os policiais, né? Para os profissionais da segurança pública. Ela é um instrumento de trabalho decisivo para todo aquele profissional que está lidando no controle da criminalidade. Para o cidadão comum, né, para todos nós, né, no dia a dia, né, trabalhadores, empresários, profissionais liberais, a arma de fogo ela não é instrumento de defesa. A arma de fogo, ela, numa sociedade como a brasileira, ela tende a potencializar ainda mais a criminalidade. Na verdade, a arma de fogo, ela induz o crime e a violência. A arma de fogo, né, no contexto da sociedade brasileira, ela tende a aumentar a probabilidade da ocorrência de homicídios, de tentativas de homicídios, e eu diria até de latrocínios. Porque, ao contrário do que muita gente imagina, alguém que está com uma arma de fogo na rua, no carro, né, sendo vítima de um assalto, e imaginar que você terá vantagem contra o assaltante é um equívoco. Na verdade, o assaltante está sempre em vantagem em relação à vítima. Então, ao tentar reagir a um assalto, com a coragem de ter arma de fogo, você tende a ser mais vítima do assaltante, né? Ser vítima de um latrocínio, do que você vitimizar o assaltante. Então, em linhas gerais, Denise, eu diria que a arma de fogo no Brasil, essa política do governo Bolsonaro, né, de aumentar, estimular a disseminação da arma de fogo no Brasil, é equivocada. É um equívoco grave, nós estamos pagando um preço enorme por isso. O fenômeno é quanto mais armas de fogo à disposição da população, mais crimes, mais violência, mais homicídio. Agora, Coronel Tadeu, a ministra Rosa Weber, ao suspender parte dos decretos, ela disse que eles seriam incompatíveis com o sistema de controle e fiscalização de armas que foi instituído pelo Estatuto do Desarmamento. Eu queria saber da sua avaliação sobre essa decisão da ministra Rosa Weber e dessa possibilidade de maior acesso a armas. Eu sou da opinião contrária, Denise, até porque eu sou armamentista. Eu prego realmente que a população tenha o direito de usar a arma, tenha o direito à legítima defesa. E algumas coisas que o Luiz Flávio falou, elas não batem com a realidade dos fatos. Muitos falam sobre essa questão de mais armas, mais crimes. E isso não é uma verdade, é uma retórica que ela não se sustenta em nenhum processo científico legítimo. Ao contrário, existem duas teorias que tratam desse assunto. Uma é que uma coisa não tem nada a ver com a outra. O fato de você colocar mais armas, você vai ter mais crimes. Até porque existe um processo muito rigoroso. E fazendo aspas aqui, o Brasil é um país muito rigoroso na questão da liberação de armas e tem que ser, eu concordo com essa política, mas existe uma outra teoria que diz que no momento em que o bandido tem a expectativa ou pode encontrar uma expectativa de se aproximar de uma vítima que possa estar armada, ele não quer essa dificuldade, ele não pratica o ato criminoso. A história dos homicídios também é outra coisa que a gente rebate de uma forma muito fácil. Nós estamos há anos, o Brasil caiu no engodo do Estatuto do Desarmamento, caiu no engodo do referendo que foi feito em 2005, quando então a população, por 64%, se eu não me engano, ela concordou que
as armas poderiam ser vendidas e poderiam ser comercializadas no Brasil. De uma forma ditatorial, o governo da época, o governo do PT, simplesmente não obedeceu o referendo e passou, então, a cada vez mais restringir o acesso da população. E o que aconteceu com o número de homicídios? Disparou. E aí, aonde acontece? Acontece com armas que não possuem registro algum, nem no Exército, nem na Polícia Civil, nem na Polícia Militar. A porcentagem que pode haver de armas que praticaram homicídio é extremamente pequena. As armas estão na mão dos bandidos. E eles sim acabam se sentindo extremamente confortáveis, sabendo que a população cada vez mais está armada. Nos últimos anos, nós vimos um aumento sensível de liberação de registro de armas, algo na casa de 600. Tivemos um problema no contato aí com o Coronel Tadeu. Eu passo a palavra para o Luiz Flávio Sapori, que eu queria inclusive acrescentar uma questão. Um dos pontos que foram cortados pela ministra Rosa Weber foi a possibilidade de aquisição de até 6 armas de fogo de uso permitido por civis e 8 armas por agentes estatais, com simples declaração de necessidade a partir da presunção da veracidade. Como é que o senhor, especialista em segurança, vê essa posição, essa possibilidade que foi aberta nos decretos originais? Bom, a ministra Rosa Weber, do meu ponto de vista, agiu corretamente e agiu de acordo com os parâmetros constitucionais, porque o presidente Bolsonaro extrapolou os limites legais para fazer reformas e mudanças no Estatuto do Desarmamento, né? Por decreto, o presidente estava alterando uma série de normatizações do Estatuto de 2003, que é uma lei federal. Então, a ministra Rosa Weber simplesmente corrigiu alguma distorção, impôs limites claros à possibilidade do presidente da República de flexibilizar ainda mais o acesso à arma de fogo, né? Seja para os profissionais da segurança, seja para os caçadores, colecionadores. Na verdade, Denise, é por aí, inclusive, que o presidente Bolsonaro e a bancada da bala, né? Como bem disse aí o deputado Coronel Tadeu, os armamentistas brasileiros estão tentando, né, criar mais brechas no Estatuto do Desarmamento através de facilitando o acesso à arma de fogo, às munições por parte de caçadores, colecionadores. O equívoco do argumento, com devido respeito ao deputado Coronel Tadeu, é um argumento retórico, é todo dele, né? Porque as evidências científicas todas do Brasil e do mundo, pelo menos 95% dos estudos nacionais e internacionais, né, a respeito de arma de fogo e violência, comprovam cientificamente que há uma correlação direta entre a disponibilidade de uma arma de fogo e a probabilidade da ocorrência de um homicídio, né, dado o caráter de letalidade que essa tecnologia oferece. E ainda mais numa sociedade como a brasileira, Denise, hoje a sociedade brasileira ela tem aspectos culturais e históricos muito peculiares. É um absurdo ignorar a agressividade que muitas vezes os brasileiros impõem na resolução dos seus conflitos cotidianos, né? Nos conflitos de vizinhança, nos conflitos domésticos, né? Nos conflitos de bares, do trânsito. Né? Não é à toa que 80% dos homicídios no Brasil são cometidos por arma de fogo. Você não verifica isso na Europa, você não verifica isso nem nos Estados Unidos. E homicídios perpetrados não apenas pelo tráfico de drogas. Quando eu estou falando desse dado, as pesquisas que eu tenho realizado e outros estudiosos brasileiros, e aí eu estou falando de ciência, eu não estou falando de achismo, eu não estou falando do que eu imagino, estou falando da realidade, dos fatos, né, empiricamente constatáveis. Mais da metade dos feminicídios são cometidos por arma de fogo. Homicídio de vizinhança. Eu acabei de fazer um estudo aqui em Belo Horizonte, Maceió. Homicídios banais, Denise, no Brasil são cometidos em quase 2/3 pela arma de fogo. E ao contrário do que diz o deputado Coronel Tadeu, a arma de fogo na mão da criminalidade, dos bandidos, né, dos traficantes de maneira geral, são armas de fogo em boa medida oriundas do comércio legal, da legalidade. Um estudo realizado pelo Instituto Sou da Paz em São Paulo, nos últimos 10 anos, comprovou cientificamente de que boa parte da arma à disposição de assaltantes, traficantes, que a polícia apreende, são armas efetivamente ilegais, clandestinas, mas com numeração raspada, Denise. Isso é muito interessante.
Por que o criminoso raspa a arma? O Coronel Tadeu sabe disso, melhor que todos nós. Ele raspa a arma para inviabilizar o rastreio dessa arma de fogo. E de onde vem, em boa medida, essa arma de fogo? Ela vem da legalidade, ela vem do furto, do roubo cotidiano das residências, do comércio, dos caçadores-coletores. É fato que uma parte dessa arma vem, né, do contrabando. Mas a arma do dia a dia, o 38, que é a principal arma de fogo usada pelo crime no Brasil, ela é de origem nacional, conforme os estudos do Som da Paz. Ou seja, com devido respeito, o deputado Coronel Tadeu, está muito equivocado na simplificação que ele faz da realidade brasileira. O Coronel Tadeu já está de volta com a gente, ele teve um problema aí no contato, mas eu questionava a quantidade de armas que o decreto original permitiria, que seria até 6 armas de fogo para civis, 8 armas para agentes estatais, e tem a questão também do afastamento do controle, que é pelo comando do Exército sobre projéteis para armas de até 12,7 milímetros, máquinas e prensas de recarga de munições e diversos tipos de miras, como telescópicas. O senhor não acha que seria uma flexibilização muito grande? E aí eu queria colocar esse ponto ressaltado pelo Luiz Flávio Sapori, dos homicídios e do risco de roubo dessas armas. Um civil ter 6 armas não seria um exagero? Não seria não, Denise. Essas restrições que a ministra Rosa Weber impôs aos decretos do presidente Bolsonaro simplesmente estão atingindo as pessoas mais qualificadas, que são os profissionais da área de segurança, sejam policiais, guardas municipais ou os atiradores, que são, às vezes, satanizados, mas são pessoas muito preparadas para utilizar as armas. E eles, quando se fala em aumento do munição, é justamente para que eles possam treinar cada vez mais. É o hobby deles, é a prática deles do final de semana, né? E você vai dizer, poxa, mas 1.000 cartuchos? Sim, 1.000 cartuchos é pouco. Por isso que se estendeu para 2.000, foi um apelo que os caçadores, atiradores e colecionadores pediram para que fosse aumentado, justamente para que eles pudessem praticar mais, né? É o hobby deles. Isso atinge também a prática desportiva, o tiro. O tiro é uma modalidade olímpica praticada por muitas pessoas no Brasil. Os policiais também é outro segmento que precisam treinar. E eu sempre, como instrutor de tiro, preguei, quanto mais você treina, mais preparado você está para o confronto. E é isso que precisa. Em relação aos homicídios, o Luiz Flávio ele foi muito bem até a hora que ele falou que 80% dos homicídios são praticados por arma de fogo. Se eu não me engano, os números estão... alguma coisa no ano que nós tivemos 67 mil homicídios, 47 mil foram praticados por arma de fogo. Só que aí a gente complementa a informação dizendo por arma de fogo ilegal, não por arma de fogo legal. Daí que a gente tem que separar muito bem essa retórica, porque os desarmamentistas vão dizer que foram as armas que foram compradas nas lojas. Não, são as armas que foram contrabandeadas, foram armas que foram roubadas, furtadas e assim por diante. As armas legais, elas, se tiverem alguma porcentagem nessa estatística, eu garanto que é ínfima, é abaixo de 5%, 4%, 3%. Então, não são as armas legais que matam nesse país. Por isso é que não há razão nenhuma para cada vez mais se restringir o acesso às armas. Ao contrário, é permitir realmente que as armas tenham o seu espaço no seio da população brasileira de uma forma completamente irresponsável. A prova disso está exatamente ao lado do Brasil. O Uruguai é o país mais armado da América Latina, uma arma a cada 6 habitantes e o segundo país mais seguro. E é isso que a gente precisa buscar, o equilíbrio realmente. Não é que nós estamos querendo armar as pessoas, ninguém está querendo armar ninguém. É dar o direito da pessoa a se defender, caso ela queira se defender. E lembrando sempre, Denise, não é a primeira vez que eu faço esse tipo de debate com você, né? Eu não aconselho a ninguém que não esteja preparado para usar uma arma a usar uma arma. Não. As regras são rigorosas, precisam ser obedecidas, há que se ter um treinamento, há que se ter uma avaliação psicológica para isso, para depois, então, dar o acesso à arma a quem queira.
O Luiz Flávio Sapori estava discordando, né? Não estava aparecendo os dois simultaneamente aí no vídeo, mas ele estava fazendo sinal de não. Agora a sua palavra, então. O coronel Tadeu, ele foi bem até o momento, né, que ele citou o Uruguai e fez uma interpretação equivocada, que geralmente os armamentistas fazem, Denise, comparando o Brasil com o Uruguai, com o Canadá, com a Suíça. O único argumento correto do deputado é de que a arma de fogo, a priori, não define violência. Está correto, vai depender de quem usa a arma. O problema, deputado, é que falta uma análise da situação brasileira. Os armamentistas, como o senhor, ignoram o aspecto sociológico histórico do Brasil, de uma sociedade historicamente violenta, deputado. Isso é um erro crasso que vocês cometem, como se a arma de fogo no Brasil fosse o mesmo efeito que tem no Canadá. O Canadá tem uma realidade histórica e cultural, o Uruguai, deputado, completamente diferente do Brasil. No Brasil, deputado, mais de 4 mil mulheres são assassinadas todos os anos por feminicídio, deputado. No Brasil, deputado, brigas de vizinhança, brigas do trânsito, matam quase 10% de todos os homicídios do país. Conflitos banais levam ao homicídio desse país. Esse país, infelizmente, é muito violento. A agressividade, ela é muito usada na resolução de conflitos. Então, se você disponibiliza mais armas de fogo numa sociedade como essa, você está criando chances para que conflitos bobos, banais, de trânsito, sejam resolvidos com arma de fogo. Isso é grave, isso é um erro crasso, isso é um erro elementar de segurança pública, né? E, nesse sentido, a política de segurança pública tem que ser a política de armar o Estado. Quem tem que andar armado é o policial militar, é o policial civil, é o guarda municipal, é o policial penal, o policial federal, são eles que têm que estar armados. O aparato estatal é que tem que ter a posse da arma de fogo. Quem tem que garantir a segurança, deputado, é o Estado. Segurança pública, deputado, é uma atribuição de Estado, não é direito de cidadão. Não cabe a mim, não cabe ao senhor, não cabe a Denise, não cabe a cada um de nós garantir a sua própria segurança. É uma tarefa pública do Estado de Direito. Coronel Tadeu, eu queria saber a sua opinião a respeito do que foi dito agora, mas eu queria acrescentar mais um ponto que se questiona muito, que o excesso de armas nas mãos da população não levaria a riscos maiores também para os policiais no momento em que fazem uma abordagem, as pessoas podendo estar armadas, não ofereceria esse risco também? Denise, o Luiz Flávio citou uma coisa muito interessante, falta análise, e falta mesmo. Porque esses institutos, eles acabam, de uma forma pejorativa, vomitando determinados conceitos que não batem absolutamente com a realidade. Quando nós falamos em pessoas que estão armadas, transitando nas ruas, vamos voltar antes de 1997, onde o Brasil era muito mais armado do que hoje. E o número de homicídios era sensivelmente menor. O número de homicídios cresceu a partir do momento em que começaram. Mas eu não quero entrar nessa polarização de que mais armas, menos crimes. Até porque a gente já sabe que aqui no Brasil nunca se produziu um material sério a respeito disso. Então, tanto é que o Luiz Flávio ele falou do feminicídio. Tá? O feminicídio são 4 mil, é uma porcentagem muito pequena do total de homicídios. E muitos deles, se foram cometidos por arma de fogo, costumam repetir, não foram armas de fogo legais. O Estado tem que ser armado, eu concordo plenamente, mas uma coisa que também todos nós sabemos é que o Estado não é onipresente para poder dar a segurança desejada e necessária a toda a população. Quando nós falamos em armar as pessoas, nós falamos em armar as pessoas que queiram estar armadas, que queiram se defender. Eu tenho um determinado patrimônio dentro de casa e preciso estar protegido. Alguns terceirizam essa segurança através de empresas de segurança, contratação de profissionais de segurança e assim por diante. Outros preferem não, eu vou fazer a minha própria defesa. E aí, então, ele tem o direito de comprar a sua arma, para proteger a sua família, seja em casa, seja no sítio, seja na fazenda, onde quer que seja. O que nós não podemos é ter um Estado autoritário que cerceie isso, que tire esse direito dele. Esse direito à legítima defesa é legítimo, é constitucional,
Então, é preciso obedecer. E uma última coisa, Denise, para completar esse raciocínio, é que não há relação nenhuma de dizer que o policial vai correr mais risco ou não na profissão dele em relação a determinadas abordagens. Porque eu vou dizer para você o seguinte: o bandido, a última coisa que ele vai querer é enfrentar a polícia. Isso historicamente em todos os lugares do mundo, né? Ele age como cobra, só vai atacar o policial, só vai revidar um determinado ataque se ele for atacado ou for inevitável. O que ele vai tentar é sempre fugir. Essa é a cabeça do bandido. Isso eu vivi nos 30 anos que eu trabalhei na Polícia Militar, né? E a gente percebe que o bandido, ele não quer o confronto em hipótese nenhuma. Eu não digo que é, mas uma das mais importantes formas de você inibir a ação criminosa, seja em qualquer situação, Denise, é você dar a percepção ao bandido de que aquela pessoa pode estar armada, aquela residência pode estar protegida por uma arma, e isso é que a gente quer salvaguardar, né, esse direito de todos os cidadãos brasileiros. Lembrando que não de uma forma indiscriminada, mas sempre de uma forma bastante criteriosa. Reforço aqui que o Brasil é um dos países mais rigorosos com a sua política de armas. Luiz Flávio Sapori. Eu queria chamar a atenção para um outro argumento dos armamentistas, equivocadíssimo, que inclusive é um dos sustentáculos do deputado Coronel Tadeu, que a arma que mata no Brasil é a arma ilegal. E ele tem razão, em boa medida, é uma arma ilegal com numeração raspada, Denise. O que deve ser perguntado ao deputado Coronel Tadeu, que foi policial e é experiente, sabe muito bem disso, como nós que estudamos segurança pública. Eu fui secretário de Estado na área de segurança pública, deputado, então também conheço bem essa realidade da criminalidade e da violência. E isso sempre apareceu nos meus estudos nessa área da segurança, também como secretário de Estado de Segurança aqui em Minas Gerais, sempre foi claro para nós que a arma de fogo que mata é uma arma vindo da legalidade, é uma arma que o criminoso, Denise, raspa a numeração, Denise. E por uma razão óbvia, né? Porque o mercado paralelo, né? Você não pode ficar rastreando a arma que você roubou e você furtou. Então, esse é um equívoco grave dos armamentistas brasileiros. Né? Eles partem de uma premissa que não tem realidade, que quase toda arma do dia a dia é arma contrabandeada do Paraguai. O que geralmente vem do Paraguai, segundo os levantamentos da Polícia Federal, são armas de grosso calibre, armas pesadas em boa medida, que estão no crime organizado com os grandes traficantes. Agora, a arma do dia a dia, dos nossos homicídios cotidianos, é o velho e bom 38, de boa medida de fabricação nacional, muitas vezes furtada e roubada de pessoas de bem, colecionadores, atiradores, caçadores. Essa arma, ela vai do legal para o ilegal e sustenta em boa medida, infelizmente, os assaltos, os latrocínios, infelizmente, boa parte dos homicídios do Brasil. Agora, eu queria aproveitar para ter avaliação dos decretos que entraram em vigor, porque mudanças entraram em vigor, mesmo com as restrições que foram colocadas pela ministra Rosa Weber, a situação mudou. Então, eu queria saber primeiro do Coronel Tadeu a sua avaliação em relação a essa nova legislação. Denise, excetuando aquilo que foi retirado, que, na minha opinião, não precisaria ter sido retirado nesse momento, não teria problema nenhum em continuar, as mudanças elas vieram para melhorar a vida dos desportistas, dos atiradores. Então, não é assim uma abertura ampla, geral e restrita que está se fazendo com as armas, não. É apenas algumas reivindicações antigas, retirando algumas burocracias e, em contrapartida, colocando algumas outras que também eram necessárias. E o decreto, por si só, ele vinha sendo perfeito mesmo. A pena foi terem sacado, a própria ministra sacou algumas coisas que eram reivindicações de quem está na área, de quem conhece esse mercado do tiro, né, que poderiam ajudar muito mais e descomplicar a vida. Então, lamentavelmente, nós perdemos algumas benécias, mas nada que isso não possa ser recuperado após um debate responsável, né, uma conversa, um diálogo, para tentar reaver isso que foi retirado no momento dos 4 decretos que foram publicados.
as mudanças agora entraram em vigor de fato, mesmo com restrições, sim, há uma nova realidade. Eu queria saber a sua avaliação, possíveis consequências, não é? E como que se poderia melhorar de fato a segurança no país? Bom, de maneira geral, acho que as medidas da ministra Rosa Weber não vão impactar muito. Ela dificultou um pouco mais o acesso a munições e armas por parte de colecionadores, né, atiradores, como bem disse o deputado. Vai dificultar um pouco mais, mas eu diria que o efeito prático disso, em termos amplos de segurança pública, é pequeno. Não vai diminuir, eu diria, não vai a sangria de novos registros de arma de fogo no Brasil, que tem crescido muito nos últimos 2 anos, Denise. Como já bem disse o deputado Coronel Tadeu, o número de pessoas com registro de arma de fogo no Brasil aumentou em quase 1 milhão, né, nos últimos 2 anos. Então, tudo leva a crer que isso vai continuar, porque houve uma facilitação muito grande para o acesso à arma de fogo junto à Polícia Federal, né? Agora, o cidadão que pleiteia o registro da arma, ele não precisa mais provar a necessidade da arma. A Polícia Federal é que deveria buscar evidências da não necessidade. Eu diria que aí continua a grande sangria, essa é a grande porta aberta, Denise, que não foi fechada, percebe? De maneira geral, eu diria, se a gente quer diminuir a violência no Brasil, e é uma tarefa fundamental, nós precisamos aumentar a capacidade do poder estatal de controlar o crime. Precisamos diminuir a impunidade, precisamos aumentar a eficiência das investigações policiais, precisamos diminuir a morosidade da justiça, precisamos investir mais no sistema prisional. É política de segurança pública, Denise. É isso que nós temos que fazer. Não é armar a população, não é estimular a autodefesa. Precisamos fortalecer o Estado, o E maiúsculo, para que o Estado, o E maiúsculo, controle o crime, controle a violência, diminua a impunidade e garanta segurança para todos nós. Esse é o caminho de qualquer sociedade civilizada, Denise. E eu faço ao Coronel Tadeu a mesma pergunta, como melhorar efetivamente a segurança do país? Precisa muita vontade política, Denise, muita, mas muita vontade política mesmo, porque não é só equipando a polícia militar, a polícia civil, a polícia penal, as guardas municipais, polícia federal e polícia rodoviária federal e força nacional que a gente vai conseguir. Precisa muita vontade política de verdade. O exemplo de São Paulo, ele é desastroso, né? O governador aqui do estado de São Paulo, parece que ele abandonou a política de segurança. Eu queria só fazer um comentário que quando, infelizmente, a conexão caiu, era para mostrar que o número de armas subiu de 600 mil registros de arma para cerca de 1,1 milhão e, em contrapartida, os homicídios caíram de 60 mil para 47 mil. Então, há uma correlação? Precisamos de um estudo científico. Eu vou defender que sim, mas que os homicídios estão caindo e os registros de armas estão aumentando, isso é fato. Isso ninguém pode contestar, né? Os homicídios estão caindo a cada ano. O governo Bolsonaro, quando assumiu, ele promoveu uma redução de praticamente 30% do número de homicídios e promoveu um aumento de praticamente 50% dos registros, né, que tinham até então. Então, a ciência e um estudo sério, aí eu tenho que falar em estudo sério, com todas as letras garrafais mesmo, né, que vão mostrar exatamente o que está acontecendo. Bom, nós temos que encerrar por aqui o nosso debate, mas fica muito evidente que quem defende o armamento vai defender uma liberação ainda maior possibilidade de aquisição de armas. Quem é contra vai continuar contra, vai propor novas restrições e o fato é que a gente vive numa situação de bastante insegurança, criminalidade ainda muito pesada no Brasil, crime organizado também, assim como esse roubo que a gente vê de armas, que foi citado aí pelo Luiz Flávio Sapori, mas temos opiniões divergentes em relação a essa situação toda e agora uma nova realidade com esses decretos que já entraram em vigor, mesmo com algumas restrições em relação ao que foi proposto originalmente pelo governo. Então, fechamos por aqui o nosso debate de hoje. Quem tem razão? Facilitar o acesso às armas é a melhor opção. O decreto do governo federal deve ajudar a diminuir a violência. Esse foi o tema discutido com Luiz Flávio Sapori, que é especialista em segurança pública, professor da PUC de Minas Gerais, e também o Coronel Tadeu, que é deputado federal pelo PSL de São Paulo. Eu agradeço muito a participação dos dois aqui na programação da Jovem Pan. Tenham um bom final de semana. Muito obrigada a todos e obrigada a você que esteve com a gente. Quem tem razão?